Escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Nós continuamos a nossa meditação em Hebreus, né? Capítulo de número 11. Pode passar para frente, né, o Belaine, aí mais para aí, pode deixar aí nessa, só até aí. Nós estamos nos primeiros versículos desse capítulo. Domingo, basicamente, nós ficamos só no primeiro versículo. Vamos ver os versículos 2 e 3 hoje, depois avançarmos com a graça de Deus. Leiam comigo os versículos 1, 2 e 3. Hebreus 11, 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia. Repitam esse versículo que está aqui, o versículo 3. Que foi o universo. Continua na Bíblia, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Só mulheres? Agora os homens aí. A última vez, todos juntos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Glória a Deus, amados. Existem alguns elementos que nós vamos estar trabalhando assim, desde que nós entramos nesse capítulo, acerca da fé. Nós vimos domingo passado a diferença entre fé no singular e fés no plural. As fés no plural, elas existem por causa do dom natural de fé que Deus deu a todos os homens. Nós vimos que todos os homens têm fé, mas é uma fé natural. Que pode ser descrita ou definida como vários tipos de fés, porque cada um põe essa fé natural naquilo que quiser, naquilo que escolher, ou naquilo para o qual foi direcionado pela sua família, pela sua cultura, pelo seu país ou pelas suas próprias experiências de vida. Essa fé natural, ela é uma fé sem salvação. Uma fé que não produz salvação. Mas ela existe. Todo homem tem o dom natural da fé. Porque se o homem não tivesse o dom natural da fé, ele não teria razão nenhuma para viver. As pessoas trabalham porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo. Elas têm uma fé natural naquilo que elas estão fazendo e que através daquilo que elas estão fazendo, elas vão poder sobreviver e realizar os seus propósitos aí na sua vida, na face da terra, aonde quer que elas vivam. Isso é um tipo de fé
crer em si próprio, a fé pessoal, crer em si mesmo, crer no seu próprio trabalho. E essa fé vai se diversificando por aí nas muitas religiões que existem, nas muitas seitas que existem, e até nos misticismos, nos sincretismos, nas superstições. As pessoas colocam fé nessas coisas. Esse tipo de fé é a fé natural. Ela não é a fé bíblica, embora haja muita gente que também coloque essa mesma fé natural em Deus. Aí eu vou colocar a minha fé natural em Deus, ou colocar a minha fé em Jesus. Tem muita gente que tem fé em Jesus, mas não vai para o céu, não tem salvação, porque essa fé que essa pessoa tem em Jesus não veio daqui, da palavra, não é a fé sobrenatural, não veio de Deus, é a fé natural. A fé natural é a fé que a pessoa tem naturalmente e ela mesma coloca, deposita essa fé naquilo que ela quiser. É por isso que a humanidade é cheia de uma pluralidade de crenças, porque todo mundo tem uma fé natural e ele mesmo coloca essa fé em alguma coisa. O que é colocar a fé em alguma coisa? É escolher alguma coisa para crer. As pessoas escolhem alguma coisa para elas crerem. E é assim que caminha a humanidade. Tá? Esse é o curso desse mundo que jaz no maligno, e esse tipo de fé não adianta nada para a salvação, porque ela é natural. A fé para a salvação é única, é separada dessa fé natural e das suas diversificações. Embora, lembre-se disso, mesmo sendo uma fé natural, pode acontecer milagres, coisas prodigiosas aí nesse meio, tá? Porque tem uma fé ali. Essa fé natural, ela também é poderosa para realizar milagres, mas não realiza jamais um milagre, o maior de todos. Não salva ninguém. A fé sobrenatural é diferente. É sobrenatural porque não é natural, não nasceu em nós, não vem conosco. Não vem do nascimento, não vem da concepção. Nós não nascemos, ninguém nasce com essa fé. Essa fé natural, ela é adquirida. Ela vem através da palavra. Nós lemos e vamos ler novamente Romanos 10, 17. Esses textos que nós lemos são importantes para você memorizar e entender a origem e a ação da fé sobrenatural. Tá? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Leiam. Está faltando aqui o verbo ouvir, tá? O verbo ouvir está no texto original e nas nossas traduções aqui os tradutores não colocaram, eles engoliram esse verbo. Esse verbo é importante. Então, acrescentando o verbo ouvir, diga assim, ó, a fé vem pelo ouvir. Repitam. A pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando vocês estão aqui ouvindo a pregação, que é pela palavra de Cristo, não pregamos aqui nada além da palavra de Cristo, nada fora da palavra de Cristo, que é a palavra de Cristo, é toda a palavra de Deus. Você ouve e a fé vem pela pregação. Essa fé aqui não é a fé natural, é a fé sobrenatural, que é um dom de Deus
como nós lemos em Efésios 2:8. Vamos ler? Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Repitam. Não vem de vós, quer dizer, essa fé não é natural. Não vem, a fé natural vem de nós mesmos. A fé sobrenatural não vem de nós, ela procede de Deus. É um dom de Deus. Um dom que Deus concede quando? Quando nós estamos ouvindo a palavra, ouvindo a pregação da sua palavra. Então Deus nos dá esse dom sobrenatural da fé. E por ele, por essa fé, somos salvos. A salvação é na fé sobrenatural. A fé natural não produz salvação. Pode até produzir coisas aí na terra, mas não produz salvação. Tá? Jesus disse que muita gente vai dizer naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. E mesmo tendo feito essas coisas, essas pessoas não serão salvas. Tá? Fizeram obras de fé, mas não serão salvas, porque não é a fé sobrenatural de Deus que é dom de Deus. Tá? Que é dom de Deus para a nossa vida. Tem gente que se apega a algum milagre que aconteceu. Eu já preguei o evangelho para muitas pessoas que disseram assim para mim: olha, Edivaldo, eu estou entendendo o que você está pregando para mim, mas eu não posso deixar a igreja católica, não, porque aconteceu um milagre na minha vida, ou alguém na minha família que tinha um problema, e nós fizemos uma promessa e levou lá na Trindade e foi curada, ou levou lá na Aparecida do Norte e foi curada. Da mesma forma, eu já vi gente falar assim: não, eu creio demais no Espiritismo, porque eu conheço muitas pessoas que estavam doentes, ou eu mesmo estava doente, e fui ali na Abadiânia, no João Curador, e fiquei curado. Aí, porque ficou curado, então ficou preso a essa doutrina errada, ficou escravo de Satanás, e não crê na palavra de Deus. Não crê na palavra de Deus que pode libertar, que é a única que pode libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Pessoas ficam escravas porque aconteceu algum tipo de milagre. A fé natural pode operar milagre, mas não opera o grande milagre que é a salvação. Não tem salvação. Teve milagre na terra, mas não vai ter vida eterna no céu com Deus. Não entra no céu. A única chave para entrar no céu é a fé sobrenatural, que é dom de Deus, e Deus concede essa fé através da palavra. Antes de ler Efésios 2:8, nós lemos Romanos 8:17. E eu queria me apegar um pouco naquele versículo, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação pela palavra de Cristo. A fé sobrenatural nos leva ela vem pela palavra, e ela nos conduz à palavra, e ela nos leva a crer exclusivamente na palavra. A fé natural, ela não é exclusiva. Por isso que ela é mística. A palavra mística vem de misticismo, vem de mistura, coisas misturadas. A fé natural as pessoas colocam em muitas coisas, colocam até na loteria esportiva. Vou fazer uma fezinha e vai lá jogar um bilhete na casa lotérica. Fazendo uma fezinha de que vai ganhar muito dinheiro e ficar rico na terra. Elas misturam, porque elas ficam pensando assim, eu vou crer em um monte de coisa aí para ver qual uma delas vai dar certo.
do problema que eu estou passando. Então elas fazem de tudo. Ferradura, trevo de 4 folhas, pé de coelho, não sei o que mais. Isso é o misticismo, a mistura de crenças. A fé sobrenatural, ela não permite misticismo, ela não permite mistura. A fé sobrenatural, ela é exclusiva. Ela exige exclusividade. Eu creio só em Deus. Eu creio só no que Deus disse aqui na sua palavra. Por isso que essa fé vem pelo ouvir a palavra, porque ela nos retorna para a palavra. O crente verdadeiro, o crente genuíno, ou o protestante genuíno, o cristão genuíno, ou genuinamente evangélico, é alguém que crê exclusivamente na palavra de Deus. A fé natural tem invadido também as igrejas protestantes. E muitas igrejas, chamadas evangélicas, têm lá dentro agora, hoje, desde a década de 80 para cá, práticas que não são evangélicas. Porque não são práticas ensinadas na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que se surgir alguma coisa que ultrapasse a palavra, seja anátema. Não pode ser aceito. Quem tem a fé sobrenatural, quem tem o dom da fé, crê exclusivamente na palavra. A fé sobrenatural, irmãos, é a fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus disse em João 17:17, orando pela nossa santificação: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus diz: a tua palavra, Pai, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E ele diz em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou a palavra viva de Deus. Por isso, a fé sobrenatural é a fé no Filho de Deus. E por isso a própria palavra diz, quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E crer em Jesus Cristo não é ter uma imagem de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é ser uma imagem viva de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo não é ter o nome de Jesus tatuado na pele ou andar com uma cruz. Ter o nome de crer em Jesus Cristo não é dizer por aí que é cristão. Porque hoje em dia todo mundo se diz cristão. Muita gente se diz cristão sem ser, na verdade. Ser de Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo significa crer exclusivamente na palavra de Deus. Quem é de Cristo não crê em absolutamente nada que não faça parte da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Quem crê em Cristo Jesus, quando ouve alguma coisa que não está em conformidade com a Bíblia, ele detecta logo, opa, isso aí não está em conformidade com a Palavra de Deus. Eu não creio nisso aí não. Eu creio na palavra. E eu vivo a palavra. Martinho Lutero, que começou a Reforma Protestante no ano de 1517, uma das coisas que ele disse quando ele explicava que somente a Escritura Sagrada, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é o que nós cremos e o que nós praticamos. Ele disse assim,
quando ele viu que estava perto de morrer, ele disse assim para os protestantes que iam ficar vivos depois da morte dele e continuar a igreja protestante. Ele falou assim como que um profeta de Deus naquela época. Ele disse assim: se aparecer pregadores por aí, pregando palavras que contradigam ou que vão além da Escritura Sagrada, não acreditem neles, mesmo que eles façam muitos milagres. Ouviu isso? Se algum pregador ultrapassar a palavra de Deus, inventar coisas além da palavra de Deus e querer dizer para as igrejas, para os cristãos que isso é de Deus e provar isso até com milagres, não acredite neles, ainda que façam chover milagres. Foi o que o Martinho Lutero disse. Ainda que façam chover milagres, não acreditem neles. Porque a nossa fé não é em milagreiros. A nossa fé é na palavra de Deus. Irmãos, a fé cristã, ela é na palavra de Deus. Ela é exclusiva na palavra de Deus. Ainda no final da sua vida, fizeram umas homenagens lá para Martinho Lutero, e depois de homenageá-lo, deram a palavra para ele, e ele falou assim: eu não entendo porque vocês estão me homenageando. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Viram? Esse foi o grande reformador Martinho Lutero. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Ele quer dizer, ele disse: olha, eu não preguei para vocês nenhuma ideia pessoal minha. Eu não levei vocês a fazerem nenhuma coisa que eu inventei aí como boa ideia para a igreja. As igrejas hoje estão cheias de boas ideias. São ideias humanas, são ideias carnais. Não partiram de Deus, não partiram de Jesus, não partiram da palavra. E o que não veio da palavra é, diante de Deus, considerado como fogo estranho. Como os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram ordenados sacerdotes para realizar o culto do jeito que Deus havia prescrito para eles realizar dentro da palavra, e eles decidiram inventar uma coisa nova que eles acharam bacana, que eles acharam muito legal, muito bonito. Olha, Deus vai gostar disso aqui. E foram lá e apresentaram um fogo. E Deus olhou e disse: eu não pedi isso aí. Isso aí não procede de mim. Isso aí é ideia de vocês. E Deus os matou queimados no mesmo fogo que eles apresentaram. A maioria, amados, das denominações hoje em dia estão cheias de fogo estranho, cheias de ideias, tá? Ideias para fazer o seu clubinho de igreja dar certo. Ideias para fazer captar as pessoas, ideias para agradar as pessoas. As igrejas não estão, na sua maioria, pregando mais o Evangelho, porque o Evangelho desagrada as pessoas. O Evangelho confronta as pessoas. O Evangelho leva as pessoas para a santificação. O Evangelho chama para o arrependimento. O Evangelho chama para a conversão. E as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem deixar os seus pecados. Então as igrejas estão parando de pregar o Evangelho e fazendo programações que agradem. Tem igrejas cheias de programações, porque tem uma programação para agradar um grupo, outro tipo de programação para agradar outro grupo, outro tipo de programação para agradar outro grupo, e fica ali tentando agradar gregos e troianos.
Gálatas 1:10, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo declarou assim como palavra de Deus: se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Portanto, amados, as igrejas que estão aí cheias de ideias para agradar a homens, não estão servindo a Cristo, não estão servindo ao Evangelho, não estão, portanto, no propósito de Deus, e essas igrejas dão muito certo na sociedade, se tornam ricas, atraem muita gente, porque essas pessoas se sentem agradadas. Eu vou naquela igreja porque naquela igreja tem isso. Eu vou naquela igreja porque naquela igreja tem aquilo. Eu vou naquela igreja porque eles fazem aquele tipo de movimento. Eu vou naquela igreja porque tem aquele tipo de campanha. Eu vou naquela igreja porque elas oferecem aquele outro tipo de coisa. Amados, a única coisa oferecida na igreja de Cristo Jesus é a palavra dele. É a palavra dele. Vou falar de novo que o diabo odeia isso. É a palavra dele. É a palavra dele. A palavra dele é essa pedra que ele disse em Mateus 16:18. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, você olha as igrejas e vê as portas do inferno prevalecendo contra elas. As igrejas estão cheias de adultério, começando do altar. Adultério, droga, alcoolismo, homossexualismo, perversão, desde da infância até a adolescência, até vida adulta, até idosos. As igrejas estão sendo sacudidas pelo império das trevas, as portas do inferno estão prevalecendo sobre muitas denominações, sobre muitos pastores, e essas igrejas não têm campo, não tem lugar mais para se pregar o evangelho aí nessa igreja. Eu fui convidado a pregar numa igreja alguns meses atrás, não me lembro se foi março ou abril. Março ou abril, fui pegar na igreja, lá onde a Pamela morava, lá no setor industrial. Fui convidado a pregar lá. Mas tinha grupo de dança, tinha grupo de música, tinha uns grupos lá diferentes, um monte de coisas que eles faziam. E eu fiquei pensando assim, Senhor, o que eu vou pregar aqui para essas pessoas? Porque quando eu começar a pregar o teu evangelho, elas não vão gostar. Porque elas gostam de um monte de coisas aí. Eu estou vendo o que elas estão cantando, as letras que elas estão cantando. Estou vendo o jeito delas se comportarem. Estou vendo as coisas como eles falam, porque eu conheço muito bem de igreja, já tenho muita experiência disso, já sei como é que são as coisas. Está tudo assim em cima. O pastor me chamou antes lá de começar e me contou lá um monte de vantagem, assim, a nossa igreja faz isso, a nossa igreja faz aquilo, ali tem uma quadra que a gente joga bola, né? Tem gente que, né? E eu como pastor eu também jogo e torço, viu? Eu torço, eu tenho os meus times para eu torcer. E ele achando que estava contando para mim grandes vantagens. Grandes vantagens, dizendo que igreja abençoada, tem de tudo aí para a comunidade, Aí eu preguei acerca da leitura da palavra de Deus. E fiz uma enquete na minha pregação lá, uma mesma enquete que eu faço no seminário sobre quem lê Bíblia. Fiz uma enquete com as pessoas mandando levantar a mão. Não tinha ninguém lendo Bíblia, nem o pastor.
Teve uma hora que as pessoas olharam, pastor, o pastor também não levantou a mão. Também não está lendo. Também não está lendo Bíblia. Que igreja é essa? Para onde é que vai esse povo? A pergunta que Davi fez no Salmo 24:3, nós lemos hoje. Senhor, quem que vai morar no céu? Um povo sem palavra de Deus? A fé que nós estaremos trabalhando aqui dentro de Hebreus capítulo 11, essa fé, irmãos, é fé na palavra. Fé exclusiva na palavra. Eu quero até que você repita essa frase. Fé exclusiva na palavra. Pode repetir? Fé exclusiva na palavra. Pode ser mais forte? Fé exclusiva na palavra. Em nenhuma outra coisa. Em nenhuma outra coisa. Em nenhuma outra ideia, em nenhuma outra invenção, em nenhuma outra programação, nós cremos na palavra. Cremos na palavra. Cremos que a palavra faz tudo. Cremos que a palavra opera na criança, a palavra opera no adolescente, a palavra opera no jovem, a palavra opera no adulto, a palavra opera no solteiro, a palavra opera no casado, a palavra opera no idoso, a palavra opera no sadio, a palavra opera no doente. A palavra de Deus é poderosa para operar em todas as pessoas, porque foi essa palavra que chamou essas pessoas à existência. Tudo que há no universo, pela fé, entendemos que foi o universo formado por quem? Pela palavra de Deus. Não foi essa história de essas teorias furadas que os cientistas tentam impor aí, de Big Bang, ou de sei lá o que, de evolução, e sei lá o que mais. Não. Pela fé, entendemos que foi o universo, e quando fala universo ali também, tudo que existe nesse universo, desde o microcosmos, desde as coisas unicelulares que só podem ser enxergadas no microscópio, até o macrocosmos, até as galáxias e planetas e as estrelas e asteroides que estão por aí, pelo universo, tudo que existe no universo, tudo foi formado pela palavra de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Essa é a fé sobrenatural. Essa é a fé sobrenatural, que desafia o natural, que desafia a ciência, que desafia os sábios da terra, os sábios segundo o mundo, e é essa fé nessa palavra que é loucura para os que se perdem, mas é salvação para os eleitos de Deus. Estão entendendo isso, amados? Cremos na palavra. Cremos na palavra de Deus. Essa fé que nós estamos meditando em Hebreus, capítulo 11, é a fé que vem pela palavra. Porque nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que tudo o que é visível, veio a existir a partir do invisível. O invisível criou o visível. O imaterial criou o material. Aquele que é metafísico criou o que é físico.
Então, a palavra de Deus, quer ver como a palavra de Deus é o próprio Deus? Abra em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículos de 1 a 3. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Amém? Juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Onde está verbo aí? Está com letra maiúscula? A palavra verbo aí é uma influência do latim, porque em latim a palavra verbo é a palavra palavra. João escreveu em grego é a palavra logos. Logos, no princípio era o logos. A melhor tradução para nós aqui seria palavra. Então leia o primeiro versículo comigo assim, diga: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra de Deus, amados, é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus. A palavra de Deus é a própria essência de Deus, e é por isso que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva porque é o Deus vivo, é aquele que é o grande eu sou, o que era, o que é e o que há de vir, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, porque são palavras de vida eterna. E Pedro disse isso lá em João capítulo 6: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Nas últimas décadas, as igrejas creram em estratégias, as igrejas creram em movimentos, as igrejas creram em visões, as igrejas creram em ideias humanas. E com tudo isso, elas se desviaram da palavra de Deus. Que as pessoas não vêm mais à igreja porque tem palavra de Deus. Ela vem à igreja porque ela gosta daquela determinada estratégia, porque ela gosta daquele determinado movimento, daquela determinada coisa que tem, aquilo é bom, ela se sente bem, é bom para o ego dela. É aí que Paulo disse que cada um está adorando, prestando culto ao seu próprio ventre, cultuando a si mesmos e não a Deus. Porque Deus é cultuado apenas de uma maneira: na obediência à sua palavra. Na obediência que vem por meio da fé. A fé que nos leva a crer exclusivamente na palavra de Deus e a obedecer essa palavra porque nós cremos. A fé produz a obediência. A fé vem pelo ouvir e a fé produz a obediência. O ouvir a palavra produz a fé e essa fé verdadeira produz a obediência. Quem diz que crê, mas não obedece, entra naquele versículo que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20 ou 19. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Por isso, aquele que ouve essas minhas palavras, a fé vem pelo ouvir, e as pratica. A prática é a obediência. Ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa e a sua vida espiritual sobre a rocha. Essa pessoa vai passar por todas as tribulações, porque virão as chuvas, virão os ventos, virão as enchentes, darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, estável, segura, edificada sobre a rocha. Se cumpre na vida dessa pessoa o que Jesus disse, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Eu dei umas aulas essa semana passada, e no início dessa também, falando para as pessoas a diferença entre igreja no singular e igrejas no plural. Igualzinho eu falei para vocês agora, de fé no singular e fés no plural. Assim também tem igreja no singular e igrejas no plural. A Bíblia fala de igreja no singular, quando Jesus diz assim, Mateus 16:18, sobre essa pedra edificarei. Ele não disse as minhas igrejas, ele disse a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mas a Bíblia fala também de igrejas. Por exemplo, Apocalipse capítulos 2 e 3, que fala das igrejas da Ásia Menor, e todas aquelas mensagens terminam dizendo: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No plural. Qual a diferença entre igreja no singular e igrejas no plural? Igreja no singular é a comunidade dos eleitos, a comunidade daqueles que vão morar no céu. É o número daqueles que estão espalhados aí pelo mundo, espalhados dentro das denominações, espalhados dentro das igrejas, mas eles ouvem a voz do Senhor, ouvem a sua palavra, eles obedecem a sua palavra, eles não obedecem a homens, eles não ouvem ideias de homens, eles ouvem a palavra de Deus, eles têm o seu prazer na palavra de Deus e nela meditam de dia e de noite. Por isso eles são como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará, porque é alguém que vive pela fé. É um justificado pela fé e que vive pela fé. Essa é o que Jesus chama de a minha igreja. Quando Jesus olha do céu para nós, Jesus assentado à direita do Pai, quando ele olha do céu para nós, o que ele vê como igreja são essas pessoas. Essa é a sua igreja. Igrejas no plural. Igrejas no plural não são comunidades de salvos. São comunidades que pode conter aí alguns salvos. São igrejas locais ou denominacionais. Igrejas locais ou denominacionais. E são igrejas no plural. A palavra de Deus é para ser pregada nessas igrejas. Só que essas igrejas, ela é composta de Mateus 22:14, de muitos chamados e de poucos escolhidos. Todas as igrejas são compostas de muitos chamados e de poucos escolhidos.
Os poucos escolhidos são os que Jesus chama de essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Os muitos chamados, que é a maioria das pessoas nas igrejas, elas não estão nas igrejas por causa da palavra de Deus, e nem porque amam a Deus. Elas estão nas igrejas porque cada uma delas, tá, se adaptou aí num clubinho religioso, onde tem aquelas amizades. Eu já vi muita gente falar assim: pastor Edivaldo, eu queria muito ir lá na sua igreja, ficar lá, eu sei que lá tem boa palavra, mas eu não consigo sair da minha igreja não tem palavra nenhuma, pastor. Já fala, minha igreja não tem palavra nenhuma, mas eu não saio de lá porque lá tem umas amizades, eu sou muito apegado naquelas amizades, o povo fica comigo lá o tempo todo. Ah, que maravilha. Hipócrita. Amado, eu não quero amizade, não, eu quero Jesus. Jesus é o meu melhor amigo. Não existe amigo na face da terra que tome o lugar de Jesus na minha vida. Amigo não me preenche, quem me preenche é Jesus. Amigo não cuida de mim, quem cuida de mim é Jesus. Amigo não me salva, quem me salva é Jesus. Amigo não me purifica, quem me purifica é Jesus. Amizade não me acrescenta nada, quem me acrescenta tudo é Jesus. Por isso o próprio Jesus disse para Paulo assim: olha, a minha graça te basta. O que nós cantamos aqui, é bastante para mim a tua graça. A tua graça vale mais que a vida. Vale mais que a vida. Isso é um versículo dos Salmos. Vale mais que tudo nessa vida. É aquele negócio. Quem não tem Deus fica procurando coisas e pessoas para tentar se preencher porque está vazio. Quem tem Deus não precisa procurar coisa e ninguém para se preencher porque Deus o preenche. E qualquer coisa ou amigos que tem é um acréscimo que Deus manda e que vem e que vai. Que vem e que vai. Que o Senhor pode dar e que o Senhor pode tirar. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou. O Senhor deu riquezas, o Senhor tirou as riquezas. O Senhor deu filhos e tirou os filhos. Deus dá e Deus tira. Por quê? Para ensinar que quem é de Deus não pode se apegar a nada e a ninguém a não ser a Ele. E Jesus foi até mais radical quando ele disse assim: se alguém não odiar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Quem amar seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar a sua esposa mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o seu marido mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar a sua casa mais do que a mim não é digno de mim. Por isso a fé é exclusiva. A fé é exclusiva na palavra, porque leva a colocar Deus em um lugar exclusivo na nossa vida, o primeiríssimo e inegociável lugar. Isso é de Deus. E eu obedeço a Deus. A minha fé é em Deus. A minha fé é em Deus. É nele que eu creio, porque Ele é a palavra. A palavra é revelação de Deus. Deus se revelou na palavra. A palavra nos mostra quem Ele é e o que Ele quer. E é nisso que nós cremos. E, escute isso que eu vou dizer agora, é tudo o que precisamos. É suficiente. Ah não, pastor, mas a gente também precisa de outras coisas. Precisa não. Quem está dizendo isso para você é Satanás. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa.
Eu vou dizer de novo: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, é tudo o que você precisa. Pode descartar o resto. Ele é tudo o que você precisa. Qualquer outra coisa que ele coloque em sua órbita, qualquer outra pessoa que ele coloque em sua órbita, que ele coloque em suas circunstâncias, é acréscimo e é plano dele para a sua vida, mas quem está preenchendo a sua vida é ele. Isso é a fé. Deus disse para Elias assim: Elias, fique tranquilo que você não está sozinho, não. Deus diz na palavra muitas vezes: ó, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Estou contigo todos os dias até a consumação do século. Davi disse: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por que eu não temerei mal nenhum? Porque tu estás comigo. E isso é suficiente para mim. E isso é suficiente para mim. Salmo 26, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. Diante de quem eu tremerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que travem contra mim uma guerra, mesmo assim terei confiança. E na minha lista de oração, uma só coisa peço ao Senhor: que eu possa habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. E ao meu coração, tá tudo isso no Salmo 26, ao meu coração surge uma voz, a voz do Espírito de Deus, dizendo assim, ó: buscai a minha presença. Buscarei então, Senhor, a tua presença, porque é tudo o que eu preciso. Tá? Porque é tudo o que eu preciso. Para os montes levanta os olhos, de onde me virá o socorro? Esses montes podem significar duas coisas. Primeiro, os montes de problemas, os problemas que surgem na nossa vida. De onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor. Segunda coisa que esses montes podem significar: para os montes levanto os meus olhos. Para esses montes podem significar coisas ou pessoas em que nós queremos depositar nossa confiança neles, porque eles é que vão nos ajudar, eles é que vão nos preencher. Eu já vi gente falando para mim assim: pastor, eu gosto de ficar numa igreja assim, onde eu seja bem relacionado, onde tenha empresários, onde tenha pessoas assim, tal, né, que se me faltar um emprego ou uma coisa, eu tenho a quem recorrer. Você é um hipócrita, cara. Está olhando para os montes, esperando que um deles traga socorro para você. O meu socorro vem do Senhor. Ou então você não crê nele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra pela sua palavra e os sustenta pela sua palavra. Aleluia, amados. Isso é viver pela fé. E é pela fé que nós vivemos. Dá uma lidinha aí no versículo 2 de Hebreus 11 comigo. No versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus 11, versículo de número 2. Repitam vocês. Aleluia. É pela fé que nós vamos construindo, obtendo um bom testemunho.
Amados, o testemunho é uma construção de fé. O testemunho, o seu testemunho de vida cristã, o seu testemunho de vida em Cristo, o seu testemunho de vida de filho de Deus, cuidado, querido, vigia, porque é uma construção de fé. Não deixe o pecado manchar o teu testemunho. Não deixe o mundo manchar o teu testemunho. Não deixe Satanás manchar. Satanás quer manchar o teu testemunho. Obtenha, já que você recebeu a fé, nós recebemos a fé como dom de Deus, para de agora em diante vivermos pela fé. Por isso está escrito várias vezes na Bíblia: o justo viverá pela fé. Porque vivendo pela fé, nós estamos construindo um testemunho bom, um testemunho verdadeiro, um testemunho de crentes. Tá? Porque tudo que nós praticamos ou prova a nossa fé ou prova a nossa incredulidade. Quem vive pela fé vive na prática da palavra. Quem deixa de praticar a palavra pratica incredulidade, vive na incredulidade, está agindo como incrédulo, diz que é crente, mas age como incrédulo. Não, nós somos crentes para aprender em todas as situações da vida, do dia a dia, agirmos como crentes e nessa ação, nesse crescimento, nessa vida, nesse desenvolvimento, irmos obtendo um bom testemunho. Aleluia. Irmos obtendo um bom testemunho. Testemunho, amados, é construído, tá? É construído no dia a dia. Tem muita gente aí que, por causa do mau testemunho de muitos crentes, de muitos que se dizem crentes, eles desacreditam o nome de Deus, desacreditam o nome de Jesus, desacreditam a palavra de Deus. Ah, não sou crente não, porque já emprestei dinheiro para um monte de crente aí que não me pagou. Gente que diz que tem fé, mas que não tem um bom testemunho. Aqui diz os antigos, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Cada dia em que nos santificamos mais, em que nos obrigamos a viver a palavra de Deus, a pôr em prática a palavra de Deus, por amor a Deus, nós estamos construindo o nosso testemunho. Você não tem ideia do que lá no futuro, em alguma data, em alguma oportunidade, em alguma coisa que possa acontecer com a sua vida, como Deus vai usar o seu testemunho. Tem gente que pensa que às vezes Deus quer usar uma pessoa a sua vida toda. Às vezes Deus quer preparar uma pessoa durante 80 anos para usá-la em um dia, em alguma coisa que ele planejou. Sabia disso? Estevão era um homem de fé, era um homem sábio, um homem convertido, cheio do Espírito Santo. E ninguém conhece Estevão porque ele está lá no meio da comunidade cristã de Jerusalém e ficou entre os 7 homens que a igreja lá escolheu para servir as mesas das viúvas, que depois vieram a se chamar então de diáconos. E Estevão, de repente, foi colocado dentro de uma oportunidade de pregar para o sinédrio dos judeus em Jerusalém.
E ele pregou a Bíblia toda, começou lá do Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 12, começou de Abraão e veio pregando a palavra de Deus para aqueles homens. Você lê isso em Atos capítulo 7. Foi pregando ali a palavra de Deus, uma pregação. Olha só, uma pregação, e depois dessa pregação, o apedrejaram. Ele morreu apedrejado. Aí você pensa assim, puxa, mas parece que foi um desperdício, porque era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. O quanto Deus ainda poderia usar esse homem aí para frente, esse Estevão aí na pregação do Evangelho. Não, amados, mas Deus só queria usar ele ali. Deus só queria usar ele ali, preparou ele para aquele momento ali. E naquele momento ele morreu. Aquele foi o tipo de morte pelo qual ele deu glória a Deus. Porque quem é bom testemunho de Deus, glorifica a Deus até com a sua morte. No capítulo 21 de João, Jesus disse uma palavra para o apóstolo Pedro, né? Antes você era jovem, você se cingia, se vestia e ia para onde você queria. Quando fores mais velho, outros é que te cingirão com cadeias e te levarão para onde você não quer ir. E aí o apóstolo João, quando escreveu, ele explicou que Jesus disse isso referindo-se ao tipo de morte com que Pedro haveria de dar glória a Deus. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Para quê? Para você construir um testemunho durante toda a sua vida até a sua morte. Você precisa construir o seu testemunho. Você não sabe o que Deus planejou aí para o futuro. Você não sabe aonde ainda Deus poderá te levar, em que espécie de situação, de repente, Deus pode te colocar, para que nessa situação você seja tremendamente usado por Ele, e você se preparou para isso, vivendo pela fé, crescendo na palavra, se fortalecendo em Cristo, para que naquele momento Ele te usasse daquela maneira. Aleluia, amados. Quem tem menos de 80 anos aí, levante a mão. Menos de 80, levante a mão. Quem não levantar, porque tem mais. Quem tem menos de 80 aí, levante as mãos. Todo mundo aqui tem menos de 80? Todo mundo aqui tem menos de 80? O ministério de Moisés começou com 80 anos. Deus preparou Moisés durante 80 anos, desde quando salvou ele das águas do rio Nilo, quando ele era um bebê. Deus preparou, foi 80 anos de preparação, para que aos 80 anos, ele estava lá fazendo o seu trabalho do dia a dia, que era pastorear as ovelhas do rebanho do sogro dele. Aí ele viu a sarça ardendo, viu uma planta queimando e a planta não se consumia, e ele se aproximou para ver, e o Senhor falou com ele: Moisés, Moisés. Preste atenção, querida. Você não sabe o que Deus quer fazer com você. Não fique tendo ideias. Não fique procurando o que fazer, não. O que você tem que fazer, eu repito isso aqui, é o Salmo número 1. É meditar de dia e de noite. E viver, colocar isso na sua vida prática, diária, especialmente na sua casa, dentro da sua família, especialmente aí.
Como eu conheço tanta gente por aí que diz que é ministro de Deus consagrado e falhou e está falhando no único lugar aonde não poderia falhar, na sua família. Entenderam? Fica querendo inventar coisa por aí e descuida da família. Pensa que está fazendo a obra de Deus por aí e está o diabo destruindo a sua casa. Porque não valoriza essas pequenas coisas. Está pensando que vai ser um grande servo de Deus, né? Servo de Deus não é grande. E se for grande, não é servo e nem de Deus. Servo está à disposição do seu Senhor para fazer o que Ele mandar, quando Ele mandar, quando Ele chamar. Até lá, Deus está preparando esse servo. Deus está preparando esse servo. Deus está preparando essa serva que dia a dia se dedica à palavra, que dia a dia vai sendo uma testemunha espontânea de Cristo nas suas circunstâncias em que vive. Tá? Tem muita gente vaidosa, tá? A vaidade espiritual, a vaidade religiosa, achando que vai fazer uma grande obra de Deus por aí, como se Deus tivesse interessado nisso. A obra de Deus é em você. Escuta o que eu estou dizendo. A obra que Deus quer fazer, antes de fazer qualquer coisa através de você, Deus primeiro quer fazer em você. Deus quer construir um bom testemunho em você. Deus quer construir uma vida espiritual em você. Deus não tem pressa, não, amados. Entregue-se a Deus. Você tem muito o que meditar na palavra de Deus. Muito que se aprofundar nessa palavra, muito que conhecer nessa palavra, porque quando a hora chegar de Deus querer usar você em alguma circunstância, Ele vai usar, porque você estará preparado para isso. Deus nunca está na pressa. Deus nunca está na precipitação. A precipitação faz você perder valores, jogar coisas que têm valor fora, perder o que Deus já havia conquistado para você e macular o seu testemunho. Portanto, Salmo 46:10, aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu falo para Deus isso todos os dias. Senhor, eu estou à tua disposição. A hora que o Senhor quiser fazer alguma coisa comigo, diferente, que vai mudar a minha rotina, eu quero estar sensível para saber que é o Senhor que está fazendo isso comigo. Enquanto não, eu continuo na minha rotina, fazendo o que eu sei que hoje tenho que fazer, para obter bom testemunho, vivendo pela fé. Será que vocês estão entendendo isso que eu estou tentando dizer a vocês, irmãos? Aquieta diante de Deus. Porque Deus nos resguarda para coisas que Ele tem mais importante para nós e que nós não sabemos o que exatamente é.
Pode ser que a maior obra que Deus vai fazer na nossa vida seja no momento da nossa morte. E para que isso seja bem feito, Ele vai nos preparar a vida toda. Então, viver pela fé significa obter um bom testemunho. Isso é valioso, isso é importante. E o rastro que vamos deixando pelo caminho é um rastro de fé, é um rastro de exemplo, é um rastro de bom testemunho que a gente não percebe, não tem ideia de como Deus já vai usando isso na vida de outras pessoas em nossas circunstâncias. Então, nada de ser afoitos, não. Jesus é o príncipe da paz. Fica na paz. Até Jesus esperou a hora do seu ministério, que foi com 30 anos de idade. E ele já era santo desde a sua concepção. Cresceu, viveu a infância, viveu a adolescência, viveu a juventude, chegou à vida madura, chegou a 30 anos. Quando chegou a 30 anos era a hora. E eu fico imaginando, Jesus, eu já orei nisso. Jesus, mas chegou a hora do seu ministério e durou cerca de 3 anos e meio só. Imagine se o ministério de Jesus fosse de 60 anos. Quantas coisas Jesus poderia fazer pregando a palavra de Deus? Não, mas o propósito de Deus eram aqueles cerca de 3 anos e meio na vida dele, e para aquilo tudo o Espírito de Deus o conduziu. Para aquele momento, o Espírito de Deus o conduziu. Amados, pela fé, nós vivemos essa expectativa de surpresa que Deus pode fazer conosco, nos colocando aonde Ele quer que a gente esteja, se nós tivermos com o nosso olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Se não fomos carnais, se fomos homens e mulheres espirituais e que a cada dia se santificam em Cristo Jesus. Aleluia.